Amém? Muito bem. Bom, antes da palavra, aliás, eu quero pedir, os irmãos podiam colocar um pouquinho mais de luz no ambiente nosso aqui. Eu não estou vendo ninguém. Estou acostumado com isso, gente. Obrigado. Não precisa de tanta, não. Põe as laterais, tá bom, se der. Muito bem. Nós gostaríamos de conhecer aqui hoje, quantos estão aqui nos honrando com a sua presença aqui na Light, pela primeira ou pela segunda vez. Erga sua mão se está aqui pela primeira ou segunda vez. Sejam bem-vindos. Olha, quanta gente boa. Você que está aqui pela primeira vez, nós temos um presente para você aqui na Light. Você que está aqui pela primeira vez, assim que acabar esse culto, passe ali no nosso balcão, você vai receber um presente da Light para você. Seja muito bem-vindo à nossa família, e você também nós queremos mesmo que você faça parte conosco, amém? Muito bem. Bom, hoje eu quero trazer mais uma palavra, não é, sobre esses dias nós temos ministrado muito sobre os evangelhos. Eu quero trazer uma palavra nesse contexto. O evangelho de Mateus é o evangelho mais importante de todos. Você sabe disso, porque é o evangelho de Mateus, né, gente? Brincadeira. Mas o evangelho de Mateus não é o mais importante de todos, é brincadeira. Mas o evangelho de Mateus, ele tem uma inclinação, preste atenção nisso, ele tem uma inclinação a trabalhar o evangelho de forma focada na volta de Jesus. E também o evangelho de Mateus, ele sempre trata sobre o evangelho do reino. O evangelho do reino é a parte do evangelho onde nós apontamos para as recompensas, onde nós apontamos para aqueles que vão vencer com Jesus Cristo, que vão reinar com Jesus Cristo. Não é apenas de salvação que fala, mas o evangelho do reino, ele aponta para algo mais, para você viver dentro de um reino abençoadíssimo. Um reino onde o Senhor desse reino é Jesus Cristo, e Ele está pronto para nos recompensar. O evangelho do reino é tratado no evangelho de Mateus de forma muito particular, e por isso algumas parábolas de Jesus, elas tratam desse evangelho, e o evangelho de Mateus, ele aponta também para muita coisa relacionada à volta de Jesus. Ele trabalha esse tema, e eu quero dizer para você que Jesus, ele vai voltar, não tem como mudar essa história, ela já está escrita, ela já está feita, na eternidade ela já está pronta, ela está prevista, e Jesus, ele vai voltar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: se você soubesse que Jesus vai voltar no próximo domingo, dia 8 de maio, Jesus vai voltar no domingo que vem, dia das mães, aliás, abra um parênteses, por favor, honre muito a sua mãe nessa semana, também se você puder, faça o máximo possível para dar o melhor presente para ela, que ela merece, tá bom? Sim ou não? Cadê os filhos aí? Sim, é verdade. Mas, fecha o parênteses, semana que vem, Jesus vai voltar no domingo de manhã, às 10 horas da manhã. É uma suposição, nem eu nem você sabemos a hora. Mas vamos supor que você soubesse disso, que Jesus vai voltar domingo que vem, dia 8, às 10 horas da manhã. A minha pergunta para você é: o que você faria? O que você mudaria na sua vida? Se você soubesse com certeza que Jesus ia voltar, talvez a melhor resposta, eu não sei o que você pensou, e eu dei poucos segundos para você pensar, é até difícil, né? Mas alguma coisa você pensou. Agora, a melhor resposta para todos nós sobre essa pergunta deveria ser nada. O que você faria se Jesus fosse voltar amanhã? Nada, eu continuaria a minha vida. O que você faria se Jesus fosse voltar daqui uma semana? Nada, talvez uma coisinha outra a mais e tal, mas eu continuaria na minha vida. Por que eu digo isso? Porque aqueles que estão prontos e preparados não precisam se preocupar com a vinda de Jesus. Quem precisa se preocupar com a vinda de Jesus de verdade, talvez é quem não está tão pronto ou não preparado.
Portanto, se você pensou que faria um monte de coisa, que teria acertar áreas da sua vida, que essa semana você trabalharia como nunca para Jesus, talvez você pensou que essa semana você teria que falar tanto de Jesus para as pessoas, talvez você pensou que essa semana você teria que pagar uma dívida vencida, até porque Jesus vai voltar e você está devendo um irmão, devendo um banco, devendo alguém, que coisa feia. Você pensou, eu preciso correr atrás disso essa semana. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você pensou algumas coisas assim. Mas talvez a maioria de nós pensou assim: meu Deus, se Jesus fosse voltar daqui uma semana, eu precisaria fazer tantas coisas. Mas a verdade é que aqueles que estão preparados, eles não precisam se preocupar em se apressar, porque só precisa se apressar quem está atrasado. Quem está atrasado, geralmente quem se apressa demais, quem está sempre apavorado, são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com o horário. E quando a pessoa tem dificuldade com o horário, ela vai tentar se apressar, se apavorar, porque senão ela chega muito atrasado, ou mais atrasado. Então, a verdade é que a maioria de nós não deveria ter pensado assim, mas pode ser que a gente pensou. Estar preparado vai além de sermos salvos, não é só sobre a salvação, é sobre o evangelho que nós vivemos. Então a única coisa que vai convencer o mundo, preste atenção nisso, a única coisa que vai convencer o mundo de que o evangelho é real e Jesus é real, é o evangelho que a gente vive, e não o evangelho que a gente crê. Nós cremos que Jesus nos salva, e o fato de crer que Jesus nos salva, não necessariamente vai mostrar isso, mas a forma que nós agimos segundo a gente crê, é que mostra. Então eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela vem lá em Mateus 24, falando sobre a volta de Jesus. Mateus 24, no versículo 42, Mateus 24, versículo 42, diz assim: vigiem, porque vocês não sabem que dia o seu Senhor virá. Vigiem, mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, ele não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar o quê? Preparados. Diga comigo, preparados. Porque o Filho do Homem, Jesus, virá numa hora em que vocês não esperam, ou menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo, ele está falando para nós, feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Portanto, a questão é que nós devemos, e aqui eu já quero lançar o primeiro ponto dessa palavra, nós precisamos viver prontos. Não é se preparar para estar pronto no dia, porque se eu não sei o dia, eu preciso viver pronto, eu preciso estar pronto. Tem pessoas que já estiveram prontas e preparadas e hoje não estão mais, porque o estar pronto e preparado para a vinda de Jesus não é uma fase da nossa vida, é a nossa vida toda. E aqui ele está falando sobre a volta de Jesus em Mateus 24. Eu acredito que nós precisamos ouvir um pouco mais sobre isso. Jesus está voltando e é uma verdade. Portanto, eu acredito que precisamos viver o estilo de vida de uma pessoa pronta. A questão aqui não é necessariamente apenas a sua salvação, a minha salvação. Ela é necessária para você entrar. Mas a questão é se eu vivo como um salvo preparado e pronto ou não. E Jesus, ele continua aqui em Mateus 24, depois Mateus 25 tem 3 parábolas. Em Mateus 25 tem 3 parábolas. A primeira parábola das 10 virgens, depois tem a parábola dos talentos, e depois também tem mais uma parábola que é da ovelha falsa e da ovelha verdadeira, tipo assim, na minha linguagem. Então em Mateus 25, Jesus agora entra em 3 palavras que apontam para o reino de Deus. Ele entra em 3 parábolas que tratam sobre a nossa forma de viver o cristianismo, sobre o nosso estilo. Sabe, então, eu preciso olhar para o estilo de vida de uma pessoa para saber se ela está preparada. Alguns acham que estar pronto e preparado é ser salvo em Jesus, mas dá a entender nas parábolas, eu não quero aqui selar uma coisa assim,
como uma lei, um decreto, não. Mas dá para entender nas parábolas de Jesus aqui, que ele não estava falando de ser salvo ou não. Nas parábolas de Mateus 25, ele estava falando sobre o que fazemos com o que recebemos. Ele estava falando sobre algo mais. Portanto, se eu quiser estar preparado, eu não posso ser preguiçoso, eu não posso ser um cristão desanimado, eu não posso ser um cristão passivo em relação ao reino de Cristo, o reino de Deus, eu não posso ser um cristão improdutivo. Talvez é sobre isso que ele está falando, sobre cristãos procrastinadores. Então, essas parábolas, elas vão nos alertando sobre essas coisas, e eu quero meditar nessa parábola das 10 virgens, o reino dos céus, Mateus 25, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Virgens vamos dizer, é a natureza. Ele estava falando de 10 virgens, a natureza delas é que todas eram virgens. Toda vez que a Bíblia fala de virgens, ela está apontando para alguém que não apenas está num estado assim, tipo, mas é uma pessoa que está, em tese, deveria estar pronta. As virgens, elas ficavam esperando o noivo, e nenhuma virgem sabia quando vai casar, como uma pessoa que não tem um namorado, um noivo, não sabe quando vai casar. E naquela época, quando a virgem, ela esperava o noivo, ela tinha que ter um negócio chamado dote. Dote. Isso existia até pouco mais de 100 anos atrás, viu gente? As mulheres tinham que pagar para o homem para casar. E eu quero dizer com vocês, eu não concordo com isso, mas existiu. Agora, se o pai da menina puder dar a festa, é muito bom. Meu sogro deu a festa, foi o dote. Mas sabe, é verdade que o dote existia. E na cultura lá de antigamente, ainda existe em algumas culturas, mas bem isoladamente. Mas naquela cultura, as virgens elas precisavam manter o seu dote, elas precisavam guardar aquele dinheiro, principalmente se os pais faleciam, elas tinham que guardar, elas tinham que saber administrar. O irmão mais velho às vezes administrava, porque ela precisava ter o dote para pagar quando o noivo chegasse. E se chegasse um noivo bonitão, lindão, um príncipe perfeito, e quisesse casar com ela, mas ela não tivesse o dote, ela rodava. Ó. Não faz o videozinho aí não. Ela rodava. Vamos continuar aqui. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, suas lâmpadas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 delas eram imprudentes, eram tolas. Cada versão diz uma coisa. Mas as outras 5 eram sábias, eram prudentes, eram sensatas. As imprudentes pegaram suas candeias, mas não levaram óleo extra, não levaram mais óleo. Elas pegaram a lâmpada e elas saíram para encontrar o noivo, mas elas não levaram óleo extra, e uma hora o óleo da candeia apaga. E elas precisavam ter essa lâmpada acesa quando o noivo chegasse. Mas como que elas fizeram isso? Elas não sabiam quando eles viriam. Olha que tolice. Não levaram óleo extra. Mas as que eram prudentes, elas levaram mais óleo. Levaram óleos em uma vasilha separada, juntamente com as candeias. Veja, umas estavam só com a lâmpadazinha lá, ó, pensando assim, daqui 2 horas o noivo chega. Mas as outras falaram, e se ele chegar daqui 2 dias? E se o noivo passar daqui 2 semanas? Ah não, elas pegaram uma lata de óleo numa mão e a lâmpada na outra. As sensatas. E aconteceu exatamente o que as sensatas talvez pensaram. O noivo demorou, desculpa, sem querer eu fechei aqui. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono, dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito. Alguém gritou, ele está vindo, ele se aproxima. Olha, agora não é mais um sinal da sua vinda, agora é a sua própria vinda. Vamos, acorde.
e agora elas saíram para encontrá-lo, e as virgens acordaram, prepararam suas candeias, todas as 10, mas as insensatas agora disseram: por favor, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E as prudentes, que tinham óleo na candeia, e tinha mais uma vasilha extra, disseram, por favor, dê um pouco do seu óleo, a nossa lâmpada apagou, por favor, o noivo chegou, dá um pouco do seu óleo. Aí as prudentes: não. Já viu aquelas pessoas assim, simpáticas? Não. Podia ter dado um não. Não, desculpa. Mas elas disseram não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Olha só, não é egoísmo. Porque a Bíblia chama essas virgens de sensatas, de prudentes. Nós não podemos julgar como um egoísmo. Como que eu vou te dar do meu óleo se pode faltar para mim? Vocês que têm que sair e comprar. Não está falando da salvação. Porque a salvação não é sobre compra, é sobre presente. Está falando sobre algo que elas deveriam ter feito e não fizeram. Está falando sobre algo que elas poderiam ter buscado realizar. E saindo elas para comprar o óleo, na hora que elas saíram, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete e a porta foi fechada. Mais tarde vieram as outras e disseram: Senhor, abra a porta, abra a porta, abra a porta. Mas ele respondeu: não. Na verdade, eu não reconheço vocês. A palavra aí é reconhecer. Eu não, assim, para esse nível não dá. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Querido, a vida com Jesus é uma vida de decisões. Nós precisamos decidir muitas coisas. E às vezes, um comportamento, um hábito negativo, um comportamento difícil, um hábito negativo, até às vezes algumas coisas pecaminosas na nossa vida, elas realmente foram geradas em algum trauma. Elas têm uma origem num trauma, ou numa cultura familiar ainda não resolvida, ou num problema de paternidade não resolvido. Alguma coisa tem uma raiz, tem um problema. E pode ser que seja uma origem, vamos dizer assim, legítima esse trauma, essa coisa da cultura familiar. Mas sabe, tem pessoas que às vezes ficam jogando a culpa dos seus problemas nessas situações. Ficam usando essas situações como amuletos. E às vezes, essa é a verdadeira razão do problema que não resolve. A razão do problema não resolvido é aonde eu jogo a culpa do problema que eu vivo. E aqui está algum dos problemas. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de prontos e preparados. Essas virgens, elas precisavam estar prontas e preparadas. E às vezes o pronto e preparado tem a ver com uma decisão que nós não podemos adiar, que nós precisamos tomá-la. Elas estão falando: olha, vocês já decidiram não comprar lá atrás, agora não dá para comprar mais. Tenta, vai, mas não vai dar tempo. O noivo está chegando, ele está ali. Ele já está ali, ó, em Pedro Leopoldo. Ele está próximo. Sabe, isso é sabedoria. Por isso que a Bíblia chama uma de sábia, uma de prudente, uma de sensata. E por isso que a Bíblia chama outra de imprudente, de tola. Provérbios 1, versículo 20, diz que a sabedoria, ela clama em voz alta. A sabedoria, ela está em vários lugares. Provérbios 1, no 20 e 21, diz que ela ergue a voz nas praças, nas esquinas, nas ruas. Então a sabedoria, ela está em todo lugar, ela existe, ela é a porta. Então você e eu precisamos decidir, buscá-la. Agora, alguém disse, e eu gosto dessa conclusão, que a sabedoria para o cristão, ela é um senso comum santificado. Por quê? Porque a sabedoria, gente, ela faz agora o que te fará feliz mais tarde. A sabedoria, ela faz agora o que vai te fazer feliz mais tarde. Aquelas sábias, elas sacrificaram, elas compraram óleo, elas estavam preparadas, elas fizeram algo que as outras não fizeram. A sabedoria faz agora o que vai te fazer feliz mais tarde, faz hoje. Agora, voltando um pouco para o texto, como que nós sabemos o que tinha de errado com as tolas? Vamos tentar entender.
Versículo 3, Mateus 25, versículo 3, diz que as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Então a primeira coisa que eu quero te falar, sabe, é que essas prudentes tinham óleo extra. As tolas não levaram óleo extra, levaram só o óleo da sua vasilha. Então eu quero te dizer que nós precisamos, no Evangelho do Reino, no Evangelho do Senhor Jesus, na vida com Jesus, nós precisamos estar preparados, e estar prontos e preparados é fazer algo extra. Nós vivemos nos dias onde o comum parece suficiente, mas no reino de Deus, o comum não é suficiente para você manter a sua candeia acesa. Nós precisamos fazer algo extra, fazer algo a mais, é fazer o melhor. As pessoas tolas, queridos, em qualquer ambiente, elas só fazem o mínimo. Se você pegar uma empresa, as pessoas que são promovidas, geralmente são as pessoas que não fazem apenas o mínimo, elas fazem além do mínimo. Se você pegar no reino de Deus, no contexto do Evangelho do Reino, as pessoas que fizerem o mínimo, provavelmente elas serão um dia chamadas de tolas. E no reino de Deus, no que diz respeito às nossas relações com Deus, com a igreja, com a família da fé, as nossas relações familiares, tudo que diz respeito diretamente ao reino de Deus, eu e você podemos tomar uma decisão, como muitos tomam, como alguns estão tomando nesses dias, de apenas fazer o mínimo. Como a pastora Dani ministrou com tanta propriedade na sexta, ontem parece que a Ana Nóbrega repetiu a mesma coisa na sua mensagem, sobre a questão da entrega. Pessoas prontas e preparadas, elas fazem além do mínimo, ela não faz só o que é para sobreviver. Então, estar pronto e preparado é ter uma cultura de vida, onde nós fazemos além do mínimo. Por exemplo, em relação à nossa vida com Deus, se nós quisermos nos manter prontos e preparados, nós vamos precisar tomar uma decisão, às vezes sacrificial, às vezes de esforço, às vezes de combater a nossa vontade da carne. Se a gente quiser ter uma vida além do mínimo, nós vamos precisar nos preparar para acordar mais cedo e passar mais tempo com Deus, para ter tempo com Deus todo dia. Os cristãos que gostam do mínimo, eles vão orar uma vez por semana, eles vão orar quando estiver dentro da igreja, eles vão ter uma vida, onde você lê a Bíblia? Leio. Você já leu a Bíblia essa semana? Li. Aonde que você leu a Bíblia? O que você está lendo? Eu li Mateus 24, e eu li Mateus 25, lá na Light. Pode ser o mínimo, mas o mínimo não é suficiente. As virgens que tinham o mínimo, foram chamadas de tola. Elas só tinham óleo para a sua lâmpada. Mas as virgens prudentes, elas tinham óleo extra. Elas tinham uma vasilha extra. Elas levaram a lâmpada numa mão e levaram a vasilha na outra mão. Tem cristão que está decidindo apenas levar a lâmpada, mas Jesus, Ele deseja que você não leve apenas a lâmpada, mas leve a lâmpada e óleo extra na outra mão. Por quê? Porque Ele quer que você e eu estejamos prontos e preparados no dia da sua vinda. E eu creio que quem só faz o mínimo não está verdadeiramente pronto e preparado. Então, por toda a vida cristã, nós precisamos cuidar. Por exemplo, se nós quisermos fazer além do mínimo, nós precisamos levar a sério a busca pela santificação. A santificação não é perfeição, a santificação, ela é cada dia mais, ela é dia a dia, ela vai crescendo, mas ela só cresce se você estiver buscando. A santificação, ela não vem de graça, ela exige às vezes de você abrir mão de alguma coisa. O processo de santificação na área de uns exige de você aprender a falar bem das pessoas, bem dizer. A pessoa tem a língua que fala mal, então comece a bem dizer as pessoas. Você vai ter que treinar, você vai ter que falar: Espírito Santo, me ajuda. Talvez o seu processo de santificação é não mais ligar aquele site do inferno que tem aquela Jezabel pelada. Você precisa ter a sua conduta. Eu lembro na nossa casa, quando nós éramos adolescentes, cheio de crises, cheio de demônio falando no meu ouvido. E aí eu lembro o dia que nós confessamos um problema com meu pai e minha mãe, e aí minha mãe foi tranquila, bem tranquila, mas depois ela deu a sentença. Ela falou: a partir de agora, o computador de vocês vai ficar só na sala. E aí meu irmão começou a chorar. Eu falei: você está triste, Felipe? Ele: não, cara, eu estou feliz. Eu falei: sério? Ele: sério, cara, porque Deus está usando a mãe
para nos acordar, para nos deixar firmes no nosso propósito. E por meses o computador na nossa casa ficou na sala, e ai da gente se ficasse naquele computador lá assim, sozinho. Não ficava, porque Deus estava usando a vida da minha mãe, para nos corrigir. Então o processo de santificação às vezes vai exigir algo novo de você, algo diferente de você. Para cada um ele tem um preço, às vezes para mim é um preço, para você é outro preço, mas a verdade é que todos nós, pastores, leigos, todos nós recém-convertidos, velhos na fé, todos nós estamos sempre num processo de santificação até o dia da vinda de Jesus. Isso nunca vai mudar. O problema é quando a gente acha que a gente já se tornou santo e a gente abaixa a guarda, porque aí sim nós podemos deixar de ser um crente preparado e nos tornar como aquelas tolas despreparados. Bom, talvez outro exemplo, quando você vai à igreja todo domingo, ou uma vez por semana na célula, uma vez por semana na igreja, isso é bom, por favor, não entenda que eu estou criticando, isso é bom, isso é muito bom talvez, mas algo extra pode ser feito. Essas mulheres que vieram aqui ontem, se dispuseram a fazer sua inscrição, a estar aqui na sexta, no sábado à tarde, no sábado à noite, essas mulheres não saíram daqui iguais, saíram daqui ativadas, diferentes. Valeu a pena? Valeu, por quê? Porque fizeram algo extra. Tem pessoas que não têm disposição para fazer algo extra. Sabe, às vezes você vir todo domingo na igreja, eu não quero colocar isso como uma lei, por favor, não é isso. Mas às vezes você vir uma vez por semana na igreja, uma vez por semana na célula, é o mínimo, é o básico. Mas às vezes você vir num terça light, 2, 3, 4, quanto você puder, você vai receber algo diferente, algo novo. Essa semana nós ministramos sobre resiliência. Um assunto para os nossos dias. Terça agora tem terça light profética, sabe? Às vezes você não consegue vir em todas, mas se você tiver um coração disposto, não menospreze. Não menospreze o extra. O extra é quando você toma um café com alguém para servi-la. O extra é quando você deixa um entretenimento de um dia para poder servir a casa de outro. O extra é quando você entrega algo mais. Porque vir aos cultos, assistir aos cultos todo domingo e ir uma vez por semana na célula é bom, mas é o mínimo. Eu quero falar isso hoje. Se esforce nessa manhã para não ficar com raiva de mim. Você pode servir num ofício, isso é algo extra. Você pode liderar uma célula, isso é o extra. E Deus ama ver pessoas prudentes, sensatas, que se preparam, que estão prontas para a sua vinda. Quando você entrega o seu dízimo, pode ser que você está fazendo o mínimo. Mas quando Deus te dá uma oportunidade para você, cada um de nós, decidirmos numa oferta, nós podemos estar decidindo sobre o extra. Porque o dízimo tem um padrão bíblico, mas as ofertas, elas falam sobre o nosso coração. As ofertas que apontam o seu coração. O dízimo aponta a sua fidelidade, a sua raiz cristã, verdadeira, que você crê, que Deus te ama, que Deus deu sua vida por você, que é um princípio bíblico antigo, não é uma lei, mas é um princípio bíblico antigo, e também é um princípio de recompensas, e também é um princípio onde nós reconhecemos o senhorio de Jesus. Isso é bom, mas quando você tem um coração generoso para ofertar, quando você tem um coração generoso para fazer um sacrifício, e às vezes ofertar na vida de outras pessoas, para você não deixar de trazer as cestas para o amor e provisão que está alimentando dezenas de famílias, tudo isso fala de algo extra, porque isso está dentro do nível da sua decisão pessoal, porque ele diz, tragam a oferta segundo o seu coração, é extra. Quantos estão entendendo? Faça um pouco extra naquilo que você precisa fazer, amém? Segunda coisa, olha só que interessante. Se o noivo não demorasse, se o noivo na hora que elas saíram, se o noivo tivesse chegado naquela hora, todas as 10 tinham as suas lâmpadas acesas. Tanto as que tinham óleo extra, como as que não tinham, porque elas saíram de casa com a lâmpada acesa. Elas não saíram com a lâmpada apagada. O problema não foi não ter óleo, o problema é ter pouco óleo. Então elas saíram com a lâmpada acesa.
enquanto as prudentes saíram com óleo extra. Mas preste atenção numa coisa: se o noivo não tivesse demorado, todas teriam azeite, mas como o noivo demorou, somente as prudentes tiveram. Sabe o que eu quero dizer? É que aquelas tolas, elas não se preocuparam com o agora, elas procrastinaram. Quem deseja estar pronto e preparado, precisa cuidar para não procrastinar. Cuidado com a procrastinação do que você precisa decidir hoje. Aliás, eu troco essa palavra, agora. É um problema ligado à passividade, ligado a deixar para amanhã. Quanto menos você faz, querido, menos você quer fazer. Gente, eu aprendi, vai os amigos lá em casa, vai pastores amigos, vai pessoas amigas nossas, vai equipe pastoral, vai gente lá em casa, a gente faz aquele lanche, aquele jantar, aquela coisa, a gente ama comer com as pessoas, dá para ver, né? Mas, aí a gente ama comer com as pessoas, e é muito bom, né? E a gente gosta de receber bem, então a gente coloca prato lá, coloca copo, a gente evita copo descartável, prato descartável, que seria até mais fácil, copo descartável, prato, joga no lixo. Mas a gente põe prato, põe copo, põe talheres, e aí as pessoas comem, aí depois vai tomar um café, pega a xícara, toma um café, a pessoa toma um café, depois sobremesa, prato de sobremesa, toma um pudim, depois não tem mal o que comer, a gente pega um biscoitinho, toma um biscoitinho, vai só comer. É bom. Deu fome aí. Mas sabe de uma coisa? Quando as pessoas vão embora, sobra aquele monte de vasilhas para lavar. Na linguagem paulista, louças. Sobra aquela pia de vasilhas, sim ou não? E sabe o que acontece? Quase todas as vezes eu ficava brigando com a Dani. Eu falava, Dani, são 1h, deixa isso para amanhã. E ela falava, não, porque amanhã nós vamos ter que lavar. Eu falava, eu sei, mas deixa para amanhã. Ela, não, vamos lavar hoje. Põe uma musiquinha aí. Aí eu punha uma musiquinha e a gente ficava lá lavando a louça, né? Eu vou ajudando ela, né? Sou um ajudador. Aí a gente ia lavando junto. Aí, algumas vezes a gente deixou para outro dia. Gente, todas as vezes que eu deixei a louça para lavar no outro dia, eu me arrependi tanto quando eu acordei. Eu já acordei com aquela desgraça na pia. Eu já acordei e olhei aquela pia, eu falei, vixe, meu Deus. Sabe quando aí seu dia acabou logo cedo. Eu queria ir na Pampulha fazer uma caminhada, se fosse no sábado, ou eu precisava sair para o trabalho, e tinha aquela montanha lá. É só um exemplo, é óbvio que isso é muito pequeno, não é sobre vasilhas, nem sobre louça, é sobre o reino de Deus. Mas só para exemplificar, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Querido, se você não começar algo, você não vai. Você não vai? Se você não começar algo, você não vai terminar nada. Se você não começar algo, você não termina nada. Tem muitas pessoas que não entregam, que não têm resultados, que não conseguem entregar nada, porque não começa nada. O problema não está em concluir, está em iniciar. Essas noivas, essas virgens, elas deixaram para depois. Quando a gente achar que o noivo vai chegar lá em Pedro Leopoldo, a gente corre e compra óleo. E sabe, nós precisamos nos esforçar um pouco mais para fazer o que tem que fazer. As pessoas estão muito acostumadas, querido, muito acostumadas nesses dias ao conforto das coisas. Elas estão ficando tristes por motivos tão pequenos, deprimidas por motivos razoáveis. A geração da hipersensibilidade, tem pessoas que precisam vencer e ser curadas disso através do fazer hoje. Porque o que te faz maduro não é o que você pensa, não é o conhecimento teórico, mas é as mãos calejadas. São os calos nas mãos. O que amadurece uma pessoa não é a escola necessariamente, mas é a aplicação do que ela aprendeu lá. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está aqui e hoje, agora, é o dia que você precisa perdoar. Hoje, agora, é o dia que você precisa limpar o seu guarda-roupa. Você achou que eu ia falar o seu coração. Mas às vezes, para limpar algo na sua vida, tem que começar com a cultura de limpeza. Limpa o seu guarda-roupa hoje à tarde. E tira uma selfie
do jeito que estava e do jeito que ficou. Duvido. Termina a pintura da sua casa, troca o fogão e a geladeira, troca o colchão. Como que você consegue ficar com o colchão mais que 7 anos? 10 no máximo. O colchão já tem uma concha. Não é colchão mais, é conchão. Tem uma concha. Troca o colchão. Mas é claro, gente, eu estou dando alguns exemplos, porque a mensagem não é sobre essas coisas diretamente, mas sobre o reino de Deus na sua vida. Sabe, querido, ser igreja é mais do que ir à igreja. Eu sei disso. Outro dia eu falei sobre o congregar. Aí uma pessoa falou assim: pastor, mas ser igreja é mais do que ir à igreja. Eu sei disso. Mas ir à igreja é a ponte para você ser igreja. O culto não é um culto para assistir, o culto é nosso. Eu preciso falar isso aqui. A conveniência do online está destruindo a sua comunhão com Deus. Sai do online. O online é para pessoas que estão doentes ou viajando. Mais ninguém. No máximo para quem não conhece a gente ainda. Então ninguém deveria decidir online. Vamos ficar no online? Vamos, a gente pede um iFood. A gente fica no online comendo um hambúrguer. Entendeu? A mentalidade está fazendo as pessoas fazerem o mínimo. Então ninguém deveria decidir online. Eu estou sendo bem direto aqui. Tem pessoas que estão aqui e estão esperando você que está no online vir, porque elas querem cultuar com você. Hebreus 10, 24, 25 diz: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais, diga assim, ainda mais, nos dias de hoje. Porque ele está falando quando se aproxima o dia, e está se aproximando. Por quê? Porque pessoas prontas e preparadas levam a sério o congregar. Leve a sério o congregar. Leve a sério estar aqui. Leve a sério. Como pode alguém não conseguir entregar 2 horas da sua semana para estar na família da fé e depois estar numa célula, que é a mesma igreja, mas em comunidade? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu preciso te falar isso antes que nós viremos uma igreja fria. Eu não estou falando da Light, mas eu estou falando da igreja de Jesus. Queridos, o amanhã sempre vem. E às vezes ele chega rápido demais, mas preste atenção. Você já viu que às vezes o amanhã está demorando, mas de repente ele chega? O amanhã estava demorando. Tem muita gente que é assim: o amanhã está demorando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui, com muito carinho, quantos aqui tem mais de 60 anos de idade? Levanta a mão bem alto. Vamos aplaudir esses irmãos maravilhosos. Obrigado. Muito precioso. Ontem tinha mulheres de mais de 60 anos de idade que ficaram aqui, estavam recebendo, estavam envolvidas, glória a Deus. Mas presta atenção, vocês que têm mais de 60 anos de idade, quantos de vocês têm mais de 60 anos de idade, se pudesse voltar atrás, não teria apenas dependido do INSS para os dias de hoje? 100%. Quantos estão entendendo? Por quê? Eu não estou falando deles, estou falando de mim, de nós. Eu estou falando de vocês que têm mais de 60 anos, estou falando para nós. Por quê? Porque o amanhã chega. E às vezes o amanhã chega de repente. Nós precisamos estar preparados, assim como nós precisamos estar preparados para um futuro da velhice, porque um salário mínimo não paga um imposto, não paga um plano de saúde de um idoso. Assim como nós precisamos estar preparados nesse contexto, que é tão simples, é desafiador, mas é relativamente simples. Nós precisamos estar muito mais preparados ainda para quando Jesus vier. E o preparar e prontos para quando Jesus vier, tem a ver com o que fazemos agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Portanto, se você quiser viver o extraordinário amanhã, você precisa pagar o preço hoje. Quem quiser viver o extraordinário amanhã, pague o preço hoje. Aquelas tolas, elas provavelmente não pagaram preço nenhum.
Aquelas tolas, provavelmente, elas não tiveram preocupação com nada. Mas agora, elas estão diante do grande dia e não conseguem mais se preparar. Porque o tempo da preparação para o amanhã é hoje. Então, leve mais uma para casa hoje. Por favor, sem raiva, sem sentimento ruim, mas leve mais uma para casa. Eu quero te dar uma palavra de 5 letras. Você pode dizer comigo? A-G-O-R-A. O que eu falei? Agora. Essa é a sua palavra. Agora. Amém? Então, não deixe o agora para depois. Não deixe o agora para depois. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-las. E agora, as virgens tolas foram sair para comprar óleo. Quando voltaram, o noivo não estava de portas abertas mais. Mais uma. Olha que interessante, veja comigo, versículo 7. Então, todas as virgens acordaram, prepararam as candeias, mas as insensatas disseram às prudentes: dá-me um pouquinho do seu óleo, dá um pouco do seu óleo, você tem uma vasilha, parece um egoísmo, né, gente? Dá um pouco do seu óleo, mas sabe o que acontece? Elas disseram como? Não. Presta atenção, estar preparado é não viver do que o outro está fazendo. Nós precisamos entender que não só a salvação é algo individual, mas o nosso galardão, a nossa vitória no reino, tudo em relação ao reino, tem a ver com o que eu faço e não a ver com o que o outro faz. Porque Deus está tratando isso de forma individual. Ele está tratando assim. Assim como a próxima parábola é a parábola dos talentos, no mesmo contexto do evangelho do reino, Deus está trabalhando individualmente. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Deus, ele trata algumas questões nesse contexto individuais. E nós precisamos cuidar para aprender a não viver do que o outro está fazendo. E é sempre assim, desde aquela época, e me parece um pouco os nossos dias. Ei, as pessoas ficam sempre assim: ei, dá um pouco desse óleo para mim, deixa eu viver do seu óleo. E nos dias de hoje tem coisas que parecem assim. Tem pessoas que não querem fazer o que precisam fazer, mas querem beneficiar da colheita daqueles que fazem o que tinham que fazer. Tem pessoas que não querem fazer o que tinham que fazer, mas querem se beneficiar da colheita daqueles que fazem o que tinham que fazer. Faz sentido para você ou não? Sim ou não? Em outras palavras, nos dias de hoje também tem aqueles que vivem do que os outros produzem. Mas no reino de Deus, isso é complicado. Entendam o contexto. E a verdade é que, infelizmente, isso acontece. Tem gente que quer viver do óleo do outro. Tem gente que quer viver do óleo do outro. O óleo tem a mesma natureza. O meu óleo, o seu óleo tem a mesma natureza. Mas Deus está te dando uma porção para você multiplicá-la, para você cuidar dela. Então, tipo assim, eu como pastor, eu amo ajudar as pessoas. De verdade, eu amo pastorear as pessoas. De verdade, eu amo aconselhar, orientar, eu amo conversar com as pessoas, mas tem alguns casos que chega uma hora que eu não estou mais ajudando a pessoa. Chega uma hora que eu estou carregando, e se eu estou carregando, eu não estou ajudando, eu estou prejudicando. Então carregar as pessoas, na maioria das vezes, não é ajudá-las. Eu sei que essa linha é tênue, é perigoso o que eu estou falando, eu sei disso, mas por favor. Ele chegou para o aleijado e disse: pegue a sua maca, levanta, pega a sua maca e anda. Ele não disse assim: deixa eu te levar nas costas. Não, a proposta do evangelho é que nós possamos ser instrumentos, canais de Deus na vida das pessoas. Nós somos como a torneira, mas Ele é a água. As pessoas são transformadas por Jesus, e à medida que elas são transformadas, elas começam a ser levantadas, e à medida que elas são levantadas, elas começam a pegar as suas macas, e à medida que elas pegam as suas macas e se levantam, elas começam a caminhar. Então, nós temos que cuidar disso, porque afinal, seja sincero comigo, o que é melhor?
Ser carregado numa maca ou levantar, pegar a maca e sair andando? O que você prefere? Então, em algumas situações, queridos, o não, ele é educativo. O não, ele é consensual no reino de Deus. Em algumas situações, o não, ele pode ser difícil de ser recebido, mas ele é a palavra que Deus quer para nos acordar. É a palavra de Deus para nos levantar, para nos tirar do mesmo lugar, para fazer a gente ser como aquelas virgens prudentes, sábias, que de fato elas tinham azeite extra. Mas se você sempre permitir que a pessoa fique do mesmo jeito, sempre na maca, sempre sendo carregada, talvez você não está ajudando a pessoa. Talvez você não está ajudando a pessoa. Então não, ele pode despertar uma pessoa para andar. Amém? A Bíblia fala em muitos lugares, preste atenção, a Bíblia fala em muitos lugares, eu não tenho tempo para ler aqui, aliás meu tempo já está concluindo, mas a Bíblia fala em muitos lugares, muitos e muitos lugares, que nós não podemos permanecer dormindo. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Romanos 13, 12. Ele está falando sobre prepararmos. Então a pergunta que eu te faço para concluir essa palavra, antes de concluí-la, mas a pergunta que eu te faço é: aonde está a minha e a sua fome? Aonde está a minha disposição, a sua disposição? Aonde está a minha paixão? Aonde está a minha disposição para o sacrifício? Aonde está? O que o Senhor está nos dizendo hoje é: vamos, reacenda a sua chama, porque ainda é tempo, o tempo é agora. Amém? Marcos 13, 35 diz: vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se é à tarde, se é de manhã, se é à noite, ao cantar do galo, ao amanhecer. Mas se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Portanto eu digo a todos: vigiem, 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 vigiem. Vigie a mente, vigie a boca, vigie o pensamento, guarde o coração, não se deixe procrastinar. Amém? Amém? E eu quero concluir dizendo o seguinte, quarto e último, eu quero dizer o seguinte: boas intenções não são boas obediências. Boas intenções não são boas obediências. Ah, pastor, eu tenho intenção de perdoar essa pessoa. Ah, pastor, eu tenho intenção de estar... Porque presta atenção, gente, as tolas, elas tinham boa intenção. Elas eram virgens, elas se mantiveram puras. As tolas, elas tinham a lâmpada. Ah, eu tenho intenção de perdoar. Eu vou tentar. Gente, presta atenção. Intenções não são obediências. Intenção é intenção. Ah, eu tenho a intenção de liderar uma célula. Então lidere a célula. Vamos, converse hoje com o seu supervisor. Vai lá, fala: eu quero liderar uma célula, então eu vou fazer um plano para você liderar a próxima multiplicação. Amém, glória a Deus. Eu tenho intenção de abandonar um pecado. Eu tenho intenção de revisar uma situação do meu coração. Eu tenho intenção de me conectar mais com a igreja de Jesus. Eu tenho intenção de permanecer firme no culto, firme na célula. Eu tenho intenção de me submeter. Eu tenho intenção. A intenção, amém. Mas a intenção não é a obediência. Portanto, eu quero te dizer com muito carinho: hoje, agora é o dia de estarmos preparados para o Senhor Jesus. Amém? Você é uma pessoa preparada. Jesus não quer você despreparado. Jesus não quer você sem estar pronto. Jesus quer uma igreja pronta, uma noiva linda, uma noiva com a sua lâmpada não somente acesa, mas com óleo extra. E isso diz respeito a estarmos prontos e preparados todos os dias.
prontos e preparados todos os dias. O tempo é agora, o tempo não é daqui 1 mês, o tempo não é daqui 2 meses. Essa não é uma palavra de condenação, mas uma palavra de alerta para nós. Pastor, eu precisa mesmo, então faça. Pastor, esse é o ponto, então vamos, amanhã é o dia. Não, hoje é o dia, hoje é o dia. Hoje é o dia de reconciliar, hoje é o dia de se arrepender, hoje é o dia de se preparar. Você não sabe, eu não sei se o noivo virá hoje à noite, ou domingo que vem à noite, ou daqui 50 anos à noite, mas é fato, Jesus voltará, e Ele está querendo que eu e você estejamos prontos e preparados para Ele. Isso diz respeito ao que você entrega, isso diz respeito ao que você compra. Comprar está falando sobre a nossa atitude, não está falando sobre a salvação diretamente, mas está falando sobre o que fazemos com ela. Não está falando sobre apenas a lâmpada, porque a lâmpada ela tem a ver com muitas coisas na Bíblia. Ela tem a ver com a palavra, ela tem a ver com o nosso estado, ela tem a ver com aquilo que é um propósito. Todas as virgens precisavam sair com a lâmpada acesa, mas elas precisam saber também que tem que ter óleo extra. Amém? Fique de pé no seu lugar, talvez